Olá pessoal, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para contar mais um pouco da história do Brasil e a história da educação, agora no período regencial, que foi de 1831 até 1840. Então, um período mais crítico, tumultuado, uma confusão, babado, cheio de treta, cheio de não sei o quê, nossa, de muita instabilidade, a partir da abdicação de Dom Pedro I do trono, né? Então, era consenso entre várias frações que compunham o governo que deveria ter um sistema político, né? Das elites, claro, né? E a discordância era muito grande. Então, nesse momento da história, o clima foi de muita divergência entre os setores dominantes, cada um buscando os seus interesses prioritários, né? E assim as elites trataram logo de implantar a regência, né, que é esse período que nós estamos agora, como forma de resguardar a instituição monárquica até o herdeiro Dom Pedro II atingir a maioridade, né? Tadinho. Nesse momento da história ele tinha 5 anos, mas ele não sabia nem a hora que ele estava com fome, quanto mais reger um país, né? Mas ele teve um tutor, né, que foi o José Bonifácio de Andrade Silva, acho que lá no tempo do colégio vocês ouviram, que ficou acompanhando esse reinado, né, e somente aos 15 anos, depois de 10 anos, que ele foi declarado maior de idade e coroado como o imperador do país, né. Mas nesse momento em que ele era uma criança ainda, né, tudo muito precoce naquela época, né? Casava-se muito cedo, virava rei muito cedo. Os conflitos muito grandes, né? Entre os regentes, cada um querendo colocar o seu poder a valer, né? Mas e a educação? Ai, meu Deus, e a educação que é o nosso foco nesse momento, né? Em 1834 aconteceu o ato adicional que privava as províncias do direito de determinar o seu processo educativo, tanto no nível, né, mais primário, quanto no nível secundário, né? E aconteceu também aí uma questão muito importante, que foi a criação dos liceus, que eram como se fosse o início do ensino profissional na época, né? Surgiu a primeira escola normal, também foi uma questão bastante importante, né? Porque ficou naquela expectativa que com a vinda da família real aqui para o Brasil, muitas coisas fossem acontecer, mas eles não estavam preocupados com a classe baixa, né? Estavam preocupados simplesmente com a elite. E preocupado em dar ocupação para a classe baixa, foi fundado o Colégio das Fábricas, que era o início da profissionalização no nosso país, que era ensinar ofício para as crianças mais carentes e principalmente aos órfãos, né? Então eram serviços de sapateiro, serviços de artesão, eram serviços que no momento da história tinham uma baixa qualificação, né? Então, com a criação dessas casas dos educandos, né, eram instituições que elas tinham, sim, ensinar uma profissão, isso era importante, mas ela era muito disciplinadora, era muito enérgica, né? Então, recolhiam as crianças. Então, elas que não tinham uma condição financeira, né, as que eram menos abastadas, e vão para as escolas para aprender uma profissão, né? Então, isso tudo no momento ele tem o seu valor, ajudou bastante, mas também fez com que a elite sempre ela fosse privilegiada, né? Tem um colégio hoje em várias partes do Brasil que é muito conhecido, que é o Colégio Pedro II, né, em homenagem ao rei, que foi um colégio que ele atendeu bastante a elite, a classe mais pobre não. Então a nossa história ela é bem embasada nessa divisão, né, de pobre, rico, pobre vai para cá, rico vai para lá. Então isso não foi uma coisa legal
que tivesse acontecido e que a gente tivesse orgulho de comentar agora, né? Um fato importante, né, que todos os historiadores tratam dele, é que consta que Dom Pedro II, quando ele perguntaram que profissão que ele iria escolher, e ele falou que ele queria ser mestre de escola, que o que seria hoje um professor, né? Mas, apesar do seu gosto, da sua afeição pela tarefa educativa, pouco ele fez pela educação no período que ele regeu o país, né? Então, por todo o império, seja Dom Pedro I, Dom Pedro II, eles fizeram muito pouco pela educação, né? E aí, com a proclamação da República, tentaram outras reformas, outras guinadas, né? Para que houvesse uma evolução no sistema educacional brasileiro, mas nesse momento da história, Ops, que isso, hein? Deu uma quebrada aqui, mas vamos em frente, né? Então, olha só, um dado muito importante, né? A gente está falando de algumas coisas ruins da educação nesse período regencial, mas em 1875 foi fundado na cidade do Rio de Janeiro o primeiro jardim de infância brasileiro, né? Então, isso aí é interessante. 1875 é uma data marcante aí, é bem interessante a gente está falando sobre isso, porque realmente é uma informação bastante relevante, né? Mas em relação, né, um fato histórico em relação dessa questão das crianças, né, que também existia nessa época o que a gente chama daquela roda dos expostos, que as crianças que eram abandonadas pelas famílias, né, deixavam essas crianças nas instituições particulares, nas congregações religiosas, para serem criadas naquele momento da história, né, nos orfanatos mesmo. Então, nem todas as crianças tiveram a sorte, né, de serem criadas pelas famílias. Muitas delas, já nesse momento da história, foram abandonados, né? Então, uma questão ruim. E também, um fato que não houve muita alteração foi a questão da educação feminina no Brasil. Infelizmente, as mulheres ainda continuando em segundo plano, não tinha esse empoderamento que nós temos hoje, né? Mas tudo faz parte de uma história, né? As mulheres eram excluídas do ensino superior, né? E com aquela finalidade mesmo de se preparar para o casamento. Fazia parte da história, nada contra o casamento, tô firme aqui, que isso, mas, né, não era só isso que valia, né? Então, foram várias reformas que foram acontecendo, mas ainda bastante restrições, né? E a formação de professores, apesar da criação de algumas escolas normais, era precária, né? Porque os professores não eram preparados, como é que eles iriam ensinar bem, né? Então, as escolas ofereciam apenas 2 ou 3 anos de curso, mas não exigia essa habilitação. Então, as coisas não estavam acontecendo ainda da forma que deveriam ser, né? Então, o ensino profissionalizante dessas práticas, ele acontecia de uma forma muito elementar, né? Mas, a partir do que o tempo vai passando, vai acontecendo, né? Com a abolição da escravatura e a proclamação da República, coisas boas começam a melhorar e acontecer no nosso país. Tá bom? Seguimos em frente. Beijo!